Esta manhã, para a leitura da palavra de Deus, esta oportunidade. Glória seja dada ao nome poderoso de Jesus o Cristo. Glória a Deus. Quantas revistas tem aqui? Levantar, deixa eu ver. Então vamos à leitura de hoje, irmãos. Glória a Deus. 11 de maio de 2025, um dia chamado Dia das Mães, que não tem muito significado para mim. Para mim não, nunca teve. Tá? Nunca teve. Essa data para mim nunca teve significado. Cada um pensa de uma forma, tá, irmão? Sou contra não, essa maneira de eu pensar. Porque eu sempre aprendi que Dia das Mães é todo dia. Não adianta você dar presente para a mãe hoje, fazer um almoço para a mãe hoje, ir na casa da mãe hoje, dar um beijo nela hoje, e depois passa um ano sem ver a velha. Depois passa um ano, 6 meses, não liga, não manda mensagem, não fala nada. Aí quando chega nesse dia, a maior hipocrisia que existe. Hipocrisia, eu estou cheio. Entendeu? Você quer honrar, por favor, vamos honrar direito então. Vamos fazer, se é para fazer a coisa certa, vamos fazer certo. Honrar tem que ser todo dia. Quando Paulo diz assim, é problema que as pessoas não aplicam a Bíblia, irmão. Tudo parte da Bíblia. Quando Paulo disse assim, honra teu pai e a tua mãe, Paulo não estipulou dia. Está escrito lá dia? Senão Paulo dizia assim, no dia das mães, honra tua mãe. No dia dos pais, honra teu pai. Paulo não falou isso, é a Bíblia que está dizendo, tá, irmão? Paulo só diz assim, honra teu pai e a tua mãe, independente de data. A Bíblia, irmão, a Bíblia é o livro mais correto que existe. É o livro mais correto que existe. Ela diz, honra teu pai e a tua mãe. Não estipulou data. É que nem a volta de Jesus. Daquele dia ninguém olha, ninguém sabe. Então não tem dia para honrar pai e mãe. É todo dia. Concorda comigo, sim ou não? Aí o mundo vive na hipocrisia. Se bobear, o crente entra no meio também. O mundo vive na hipocrisia. É a data que eles pegam para comemorar, para fazer o churrasco com a mãe, fazer isso, fazer aquilo. Mas depois, a velhinha começa a ficar velha, coloca no asilo. Lá a Globo coloca no clube dos artistas, fica lá abandonado, morre abandonado. Lá o asilo, meu irmão, nosso asilo da igreja, eu estou falando não, porque eu estou falando de causas. Não é achismo, não é causa. Nós temos um asilo nosso, da nossa igreja. Se você quiser ir para lá, eu arrumo uma vaga para você. Da nossa igreja, é o asilo lá de Areias, um dos maiores que existe, irmão. Da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Fizeram pesquisa há pouco tempo lá. Os velhinhos não morrem de enfermidade, morrem de saudade dos filhos. Dentro da igreja, irmão. Dá para entender o negócio desse, merece? Dentro da igreja. Quem está lá é crente. Aí a pesquisa diz que eles não morrem por enfermidade, saudade de quem colocou eles lá e nunca mais voltaram lá. Ou se volta de ano em ano. Aí quando chega essa data, vou lá visitar minha mãe. Deus que nos guarde, irmãos, de tanta hipocrisia que nós vivemos no mundo em que estamos hoje. Tá? A palavra de ordem para essa manhã é esta: honra teu pai, honra tua mãe, independente de qualquer data que existe. Você pode dizer amém? Amém. Repita comigo: honra teu pai, honra teu pai, honra tua mãe, honra tua mãe, independente de qualquer data que existe. Tá? Glória a Jesus. Vamos lá, leitura da palavra de Deus, porque o negócio é muito bom, o negócio é forte. Vamos lá, lição de número 6, 11 de maio de 2025. Tema: edificando a casa de Deus, unidos pelo cuidado. Edificando a casa de Deus,
textual diz assim: subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei, eu serei glorificado, diz o Senhor. Ageu, capítulo 1, versículo 8, verdade aplicada com vocês. Movido pela palavra e ação do Espírito, cada membro do corpo de Cristo deve estar comprometido com a edificação da igreja. A lição está baseada no livro do profeta Ageu, capítulo 1, versículo 2, 4, 5, 6, 7 e o 9. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. É para vós tempo de levantar as vossas casas e esta casa não ficar deserta. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestimos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário no saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Olhais para muito, mas eis que alcançaste pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por que causa? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que estava deserta, cada um de vós come a sua própria casa. Quer dizer, eu cuido de mim e se sobrar eu vou na igreja. Se der tempo eu vou. É os dias que estamos vivendo naquela ocasião, e por que não dizer esses dias? Eu vou para casa da mamãe e para Santa Ceia, 10 meses que vem eu vou. Não sabe se vai chegar nem amanhã. Quer dizer, eu cuido de mim. A obra de Deus é último plano. Essa cobrança já estava no dia do profeta Ageu, e por que não dizer também nos dias que estamos vivendo? O Senhor nos abençoe, que nós possamos despertar, irmão, enquanto é tempo. Não é pecado você cuidar de você. Não é pecado você construir. Não é pecado você cuidar da sua saúde, ter tempo para você, ter tempo para a sua família. Não é pecado nada disso. Mas você nunca pode se esquecer que a prioridade continua sendo Deus. Você pode levantar a sua mão e adorar a Deus nesta manhã? Meu irmão é pastor lá em Piraí. E ele falou assim: pastor Roberto, transmite a sua escola dominical amanhã, porque aqui as igrejas estão tudo fechadas hoje. Eu falei: por causa de quê? Por causa do Dia das Mães. Você está ligando? Olha lá, irmão. Me ligou ontem. Aqui está tudo fechado. Eu falei: por causa de quê? Porque é Dia das Mães. Caramba, cara. A mãe está sendo colocada acima da casa de Deus. Olha o valor que nós estamos dando na casa de Deus. Olha aonde a igreja está chegando, irmão. Olha aonde a igreja está chegando. Eu tenho que fechar a porta da igreja porque é Dia das Mães. Aí no dia dos pais vai fechar também. Aí no dia do namorado vai fechar também. Aqui o dia está tudo fechado, irmão. Está tudo fechado. Se não tiver liderança para poder falar, para exortar, para falar, vai estar fechado, irmãos. Entendeu? Deus nos abençoe, irmãos. O Senhor nos guarde. Desperta tu que dorme. Eu gosto da palavra do apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios. Desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. E Cristo te esclarecerá. Você pode levantar a sua mão para poder adorar. Vamos orar mais uma vez, irmãos. E o pedido de oração de hoje, feito pelo nosso comentarista, que está sendo muito feliz
nas suas colocações na lição desse trimestre é esse aqui, tá? Muito simples. Ore para que não sejamos descuidados com a casa de Deus. Qual casa? De Deus. Qual casa? De Deus. Então ore para que nós sejamos descuidados com a casa de Deus. Vamos orar mais uma vez nesta oportunidade que o Senhor nos proporciona de estarmos diante da tua presença maravilhosa. Levantemos as nossas mãos. Querido Deus, eterno e bondoso, Criador dos céus e da terra, permita que o nosso cuidado, o nosso fervor pela tua casa aumente nos dias atuais, porque os dias estão complicados, Pai. Há pessoas que estão valorizando mais a si próprio, mais o seu afazer do que a tua casa. O Senhor, isso não pode prevalecer. Joga por terra tudo aquilo que tem procurado amarrar teu povo nesse cuidado para com a tua casa. Amanhã, neste dia, nós glorificamos o teu nome, porque o Senhor é fiel para poder fazer muito mais, além daquilo que nós pedimos e pensamos. E a oração que nós fazemos a ti, em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diga graças a Deus. Podemos assentar, irmãos. Deus abençoe a todos nesta oportunidade. Nós vamos ouvir esta manhã o conjunto dos varões que vão louvar a Deus. Hoje é Santa Ceia, geralmente os varões cantam. Mês passado não cantou, mas vamos ouvir os varões que vão louvar a Deus com o primeiro louvor desta oportunidade, tá? E nós outros vamos adorando a Deus e glorificando o soberano nome de Jesus, o Cristo. Glória a Jesus. Conjunto dos varões, El Elion, louvando ao Senhor. Glória a Deus. Vamos lá, todos os varões, irmãos. Vamos louvar a Deus. Glória a Jesus.
próxima reflexão com o pastor Júlio, logo após a congregação do Bom Jesus. Também está escalado para louvar a Deus. Logo na sequência, após a palavra do pastor, estará louvando a Deus. Irmãos, se preparem aí, fiquem preparadinhos. Mas após o seu pastor falar, já entrar louvando ao Senhor na manhã deste dia. Pastor Júlio. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Após seus irmãos, Pai do Senhor. os irmãos, profeta Ageu, capítulo 1, versículo 8: Subi o monte e trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, eu serei glorificado, diz o Senhor. Aleluia. Meus irmãos, Ageu, um dos profetas menores, a lição diz que ele é contemporâneo a Zacarias. O tempo que ele estava no exílio, logo após ele sair do exílio, a preocupação dele era a casa do Senhor. Durante os 70 anos que ficaram exilados, o templo destruído, mas tinha aquela preocupação, a casa do Senhor. E nós estamos no dia de hoje, irmão, nós temos toda uma liberdade, nós podemos estar na casa do Senhor. Um tempo maravilhoso, lugares confortáveis, podendo ficar assentados. Algumas igrejas têm ar-condicionado. E nós estamos deixando de edificar a casa do Senhor. Deixamos de estar cultuando a Deus. Nós estamos vivendo um momento, irmãos, tão difícil. Estava conversando com a missionária ontem. Eu não sei se o pastor Roberto está sabendo disso também, pastor Roberto. Mas hoje, no dia de hoje, está tendo um boneco, né? Um tipo de boneco, não falo o nome agora no momento, mas esse boneco está sendo comparado como um bebê. Como é que é? Bebê reborn, né? Meus irmãos, que coisa terrível. Agora já está tendo um parto desse tipo de bebê. Assim? O parto para esse bebê. A gestante chega à maternidade com aquela barriga e o obstetra faz o parto de um bebê. E aquilo ali, irmãos, estão esquecendo uma coisa fundamental. A criação vem de Deus. E além do parto, ainda tem o pediatra, a clínica pediatra para esse boneco. É até cômico, né, irmão? É até cômico. Mas agora tem a clínica pediatra para o bebê. O bebê chega lá com febre, que não tem, né? Porque não tem vida. E é tratado melhor do que nossos filhos. Infelizmente, é o ponto que nós estamos chegando. Estamos se afastando de Deus. Estamos valorizando uma coisa criada pelo homem. Não é criada, né? É feita. É feita pelo homem, porque a criação ela vem de Deus. Deus cria. Tá? Então, meus irmãos, olha o ponto em que nós chegamos. Cada dia está ficando pior.
mas eu prefiro continuar na presença de Deus. Aleluia! Prefiro estar trazendo os meus filhos, meus netos para a casa do Senhor. Aleluia! Aqui sim, nós temos médico, nós temos psicólogo, nós temos, irmãos, o maior professor, que é o nosso Deus. Então, irmãos, que nós possamos continuar glorificando a Deus e mantermos na presença do Senhor. Amém, igreja? Amém. Quero agradecer a oportunidade, em nome de Jesus. Vou cuidar da minha boca quando eu falar, e os meus olhos em coisas puras vou colocar. Eu vou tomar todo cuidado com os meus pés por onde andar. Eu estou me consagrando a Deus. A igreja, eu estou aqui é o lugar de você se consagrar. Trazer os seus filhos como nossos filhos para consagrá-los. Aí você vai ser uma bênção. Aonde Deus te mandar, eu estou me consagrando a Deus. Vou fechar os meus ouvidos para todo mal. Levanta a Bíblia. E em espírito eu vou ouvir a voz de Deus. Vou transformar meu coração num santuário para Deus morar. Eu estou me consagrando a Deus. Bem forte, irmão. Eu estou me aonde Deus mandar, eu estou me consagrando a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Deus abençoe, pastor. Vamos ouvir a pregação do bom Jesus. Está bem, louvando a Deus, irmãos. Deus abençoe a todos, irmãos, nesta oportunidade. Vamos ouvir o bom Jesus. Aleluia. Digo é o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Bastante irmão de bom Jesus. Essa oportunidade, saudamos a Deus com a paz do Senhor, amém? Estamos aqui em números menores, mas não foi por falta, né, de anúncio. Comunicamos à igreja, convocação do pastor, pedido do pastor, né? Justificou, os outros não sabemos, né? Depois chegou no nosso ouvido, não vou não. Isso se chama ser desobediente, né? É mais fácil desobedecer do que obedecer, né? Então, está nos cuidados, está nas mãos de Deus, amém? Glória a Jesus. Vamos louvar o Senhor. Nosso louvor da harpa 292. Qual o preço do perdão? Glória a Deus, aleluia. Amém? Qual o preço do perdão? Só o sangue de Jesus Cristo. O que ele
João Jesus. Glória a Deus. Meus amados, nós queremos, esta manhã, louvar a Deus pela vida de todos os irmãos, irmãs, presentes nesta manhã, embora sendo comemorado o Dia das Mães, mas louvamos a Deus por todos aqueles que estão presentes, independente da data. Você veio para cá para poder dar a sua prioridade. Escute bem isso aqui, irmão. Os que estava acontecendo nos dias do profeta Ageu era justamente o que o mundo vive hoje. Falta de prioridade para as coisas de Deus. O ser humano, quando não prioriza Deus, a caminhada dele não vai muito longe, né? Porque Deus não tem que ser prioridade em todos os momentos da nossa vida. Aí você pergunta, mas o que estava acontecendo lá com a casa de Deus? Tudo tem um porquê, tudo tem um problema. Aquele tempo que nós estudamos, que Davi deu uma oferta de milhões, para a construção do templo. Aquele templo, ele havia sido agora destruído. Olha para mim aqui, irmãos. Mostrando para nós, isso aqui, ó, é 4 paredes. O valor não está em parede. O valor não está no ar-condicionado. O valor não está nos ventiladores. Isso aqui é 4 paredes. Há pouco tempo vocês viram as máquinas ali embaixo, derrubando o templo mais antigo, um dos templos mais antigos do divino. É a Assembleia de Deus, que foi pastoreada há 30 anos pelo saudoso pastor Cidenil, e depois assumiu o seu lugar o pastor Ronaldo. Templo que os irmãos sabem, a história foi construído, mas a máquina entrou lá e jogou tudo no chão. Com pouco tempo. O que a gente aprende com isso? São paredes, irmão. Você não pode ficar preso em paredes, senão você vira religioso. Você ficar preso em paredes, você vira religioso. Não é mesmo? Aí o que eles estão fazendo agora? Estão erguendo um outro templo. Mas o primeiro templo, que aquele que destruiu ali, era até o segundo, porque o primeiro, segundo as informações que a gente tem aqui, eu gosto muito de história, que era o pastor Tassi Baiano, o primeiro templo colocaram fogo. Sim ou não? Ele fez um barraco de madeira e a turma foi lá e à noite botou fogo no templo. Não, pastor, mas era um barraco de madeira. Esse negócio de barraco de madeira não, irmão. É templo. Independente de ser de madeira, de ser de bambu, se colocou ali como templo do Senhor, é templo do Senhor. Foram lá e colocaram fogo. Destruíram o templo. Aí construíram aquele templo que os irmãos viram lá. Pastor Cidenil passou lá 30 anos. Eu tive liberdade de conversar com ele praticamente quase que toda semana. Porque eu sou muito acompanhado, respeito muitos idosos e ouço muita história de idoso. E ele me contou muita história. Aí vieram agora, a máquina entrou lá e derrubou o templo. Mostrando para nós, irmão, presta atenção nisso aqui é parede.
Isso aqui é parede. Você não pode ficar preso na placa da igreja, na parede do templo, no ar-condicionado do templo. É importante fazer? É importante melhorar? Sim. Mas nada tem valor se você não estiver aqui dentro para poder adorar a Deus. Escute bem aqui. E toda vez que você vier para o templo, quando você vier para o templo, a recomendação é essa: venha, mas venha para poder adorar o Deus que está aqui no meio de nós, que é o Deus do templo. Aí aquele templo que Davi ofertou, aquele templo que os demais acompanharam Davi na oferta. Falamos aqui do exemplo, parte do púlpito. E Davi que encabeçou a oferta. Aquele templo agora está destruído. E agora? E quem ofertou? Como é que fica? E quem ofertou? Como é que fica? E a oferta de Davi? Como é que fica? Como é que fica? Como é que fica, irmão? Você não plantou na terra, não, irmão. Você plantou no céu. Aleluia. Vou repetir de novo, que tem gente que não pegou nada até agora. Você não plantou na terra, não, querido. Você plantou no céu. Eu já contei para os irmãos aqui a história daquele irmão, que levou a igreja para a justiça. 20 anos de crente, 20 anos ele dizimou, entrou um demônio nele. Ele levou a igreja para a justiça para receber os 20 anos de dízimo que ele pagou. Não é historinha, não, é fato verídico. Aí foi o pastor, foi o irmão, adiante do juiz. Aí o juiz olha para o pastor e fala: ele está aqui porque ele quer receber o tempo de indenização que ele ficou lá. Ele disse que foi dizimista, 20 anos ele era dizimista? Sim, era dizimista. Era dizimista. Então eu vou ter que devolver para ele. Sim, a igreja quer devolver. Mas antes de devolver, nós queremos fazer uma pergunta para ele diante do Senhor. O senhor permite? Sim, o senhor tem liberdade. A pergunta foi: quando o senhor dizimou para quem? Para a igreja ou para Deus? Ele disse: mas que pergunta? Eu dizimei para Deus, ao juiz. Acabou a sessão. Então vai receber com Deus. Vai querer receber para Deus. Olha para mim aqui, irmão. Quando você faz, a mão direita não precisa ficar sabendo. Quando você faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Sabe por quê? Porque a hora que você deseja fazer, o céu já anotou lá e está anotado lá. Quem crê assim, eu creio. Levanta a mão e dê glória para Jesus. Vamos lá, irmãos. Só que agora trocou o presidente lá na ocasião. Veio o presidente e mandou destruir o templo. Não quero templo. Acaba com isso. Aí entrou um outro presidente. Estou usando uma linguagem mais simples aqui, você entender. Estou usando uma linguagem política. Entra um outro presidente e ele manda reconstruir o templo. Não, tem que ter templo, sim. Vocês acham que eu tenho que ter? Tem que ter. Tem que fazer. Ou tem que adorar. Aí libera a ordem para poder ser feita. Só que aí, em vez do povo querer reconstruir o templo, o povo se assenta e começa a cuidar só desse campo. Em outra linguagem,
meu café vai dar tanto, já estou negociando. Estou bem. Estou bem. Será que está mesmo? Olha para mim aqui, bebê. Será que está mesmo? Conhece a passagem de Lucas, capítulo 12? Eu tenho medo daquela passagem, né? Eu tenho medo daquela passagem. O homem que diz assim: ó minha alma, tens em depósito muitos bens, descansa, come, bebe, folga. Aí vem uma voz que é a voz de Deus: louco! Voz de Deus, tá aí? Louco! Insensato! Sem juízo! Hoje te pedirão a tua alma e o que tens preparado. Para quem será? É a Bíblia, tá aí? Vem comigo na Bíblia. Não vem com historinha comigo não, porque eu não gosto de historinha não, eu gosto de Bíblia. Quer me confrontar, vem comigo. Capítulo 12 do Evangelho de Lucas. O que você tem preparado vai ficar para quem? Vai ficar para os filhos. Os filhos brigar depois. Briga por causa de terra. Briga por causa de casa. Na minha terra, na minha família está acontecendo uma briga. Não sei se não sabe. Eu que estou em paz. Estou bem de longe. Uma casinha lá que meu pai deixou lá. Uma não, duas. Tá lá. Aí já teve um irmão meu. Já foi para a internet. Bateu uma foto. E colocou assim: vende-se esta casa. Aí o outro veio assim e disse: é um engano, esta casa não está à venda. Eu estou só assistindo de longe, camarote. Meu Deus do céu, uma casinha num lugar ruim. Eu passei essa semana lá, Julinho. Passei essa semana e falei: meu Deus, que lugar feio. Nem para casa eu olhei. Está brigando lá por causa da casa. Você não está entendendo como é que é o ser humano, não? Então você acha que tens em depósito muito bem, e a Bíblia está te chamando de louco, insensato, o que tens preparado, para quem será? Aleluia. Deixa eu terminar aqui, irmãos, porque eu não quero liberar vocês tarde hoje não, pelo menos 10h30 eu quero parar. Tá? Aí o povo então começou a cuidar de si. Eu vou construir a minha casa, vou colocar piso na minha casa, eu vou cuidar de mim. Final de semana eu vou pegar a mulher, vou para a beira da praia, vou bater umas fotos indecentes lá por cima, vou colocar na internet, porque tem gente que não tem vergonha. Porque tem gente que não tem vergonha. É assim que o povo estava vivendo. Aí Deus fala assim: o que é que eu faço com esse povo? Com quem eu vou usar para poder falar com esse povo? Aonde eu vou mexer com esse povo? Aí entra o profeta Ageu. Qual o nome dele? Ageu. Qual o nome dele? Ageu. Só profetizou 13 meses e 24 dias. Presta atenção aqui, irmão. Só profetizou 13 meses e 24 dias. Acabou o ministério dele. Menor aqui não é na estatura. Menor aqui é no tempo da duração de mensagem. Quando você vai falar assim, profeta menores, não é porque ele era menor, igual o Silvanei, igual o Silvano, não, é o tempo que ele profetizou. Ageu só profetizou 13 meses e 24 dias. Mas foi suficiente para chamar a atenção do povo. Tá? Ageu, ele veio com a seguinte mensagem para o povo: até quando vocês vão ficar assentados? Até quando vocês vão vir cuidar de si próprio e se esquecer da casa de Deus?
E a pergunta é essa nessa manhã, irmão. Até quando? Eu falei com os irmãos e repito aqui agora. Hoje, em muitas igrejas, a porta da igreja está fechada pela manhã. Por quê, pastor? Porque hoje é dia das mães. Então trocaram. Isso aí, eu recebi o telefonema ontem. Para hoje aqui na nossa igreja, não tem escola dominical. Eu perguntei por quê? E o pastor me respondeu, porque hoje, domingo, é dia das mães. Entendeu, ganhou? Aí o povo então estava voltado para o dia do pai, dia da mãe, dia da sua casa, dia do seu lazer, dia do seu prazer. Mas a casa de Deus, ela estava deserta. Escute aqui, segundo ponto dessa mensagem. Quem quer ouvir diz amém. Amém. O segundo ponto é, porque entrou a crítica. E aqui eu fecho. Entrou a crítica. Porque agora o povo tinha que contribuir, ofertar para a reconstrução do templo. Aí entrou a crítica. Nós já ofertamos, nós já fizemos, nós já contribuímos. Agora vamos fazer tudo de novo? Aí eu volto à primeira parada que Deus me deu. Quando você faz, você não está fazendo para a terra, você está fazendo para o céu. Entenda bem isso, irmão. E você vai melhorar a sua vida espiritual. Toda vez que você contribui, toda vez que você oferta, toda vez que você vem na igreja, toda vez que você cultua, você não está cultuando para si próprio, você está cultuando para o céu. Aleluia! Para com isso, levanta a sua mão e dá glória para Jesus. Para com isso, você está cultuando para o céu. Escute. Só que agora, o novo templo reconstruído, ele não se comparava a uma unha do primeiro templo. Não chegaria nem perto do primeiro templo. Quando eu vou à Volta Redonda, eu não fico preso no segundo templo construído, que é a catedral. Não. Tem dois templos lá. Você chegando lá, tem o templo antigo e tem o templo novo. O templo antigo não foi destruído. O novo está lá. O novo construído pelo meu pastor que me consagrou. Pastor Nicodemo de Zé Moreira. E o templo antigo também. Mas quando eu chego em Volta Redonda, tem gente que fica preso lá, eu quero conhecer, para dentro, sobe da galeria. Meu coração, ele se prende no antigo. Foi ali que tudo começou na minha vida. Mas aonde eu quero chegar? A reconstrução do templo agora não se comparava nem uma unha do primeiro, que foi construído, que foi edificado. Não chegava nem perto do que ia ser feito. E a crítica estava comendo. Por que construir de novo? Por que fazer de novo? É o problema que a gente está enfrentando aqui. Nós estamos aqui nesse tempo e tem gente dizendo assim, por que o pastor está construindo lá embaixo? Por que fazer uma igreja? Aí eu te respondo, eu não estou fazendo um tempo para mim. De repente não vai ser nem eu que vou ser pastor naquele tempo. Mas o teu filho, o teu neto, mais tarde, vai assumir o púlpito e vai ter que contar a nossa história. Você pode dar glória para Jesus? Aí, meu filho, aí eu vou te confrontar agora. O que você está contribuindo? Meu Deus do céu, isso é muito sério. Essa caixinha que a Joelma colocou aqui, junto com o Tony, mandou para as pregações.
a você colocar aqui 10 reais, 20 reais, 30 reais, 40 reais, 50 reais. Você fala assim, isso aí não dá em nada. Pra que isso? Palhaçada. É os críticos, irmão. Ah, pastor, isso é crítica construtiva. Não existe crítica construtiva, irmão. Tudo é crítica. Isso é palhaçada. Sim, querido. No momento, até parece que é. Mas quando for lá para o retiro, e o retiro acontecer, Jesus batizar um adolescente com o Espírito Santo, tá? Ou Jesus salvar um adolescente, vai ser menos um, para que as drogas não tomem conta dele aí na rua. Vai ser menos um vendendo crack nas periferias. Vai ser menos um na porta do botequim. Vai ser menos um com cigarro de maconha na mão. Você plantou, o céu nascerá e o nome de Jesus vai ser glorificado. Aonde? Na vida dele e na vida dela. Você entendeu? Levanta a sua mão e glorifica o nome de Jesus. No momento, você olha uma caixinha dessa assim e fala, por quê, pai? Por que colocar 10 reais aqui? Esse dia eu estava vendo um rapaz comprar um maço de cigarro. Eu cheguei perto. Depois eu perguntei ao Rinaldo. Falei, Rinaldo, rapaz, seu aqui comprou um maço de cigarro. Quanto é esse maço de cigarro? Falei, pastor, 15 reais. E ele fuma um por dia. Capitão, um maço de cigarro por dia. Agora faz a conta aí, irmão. 30 dias. Quanto é que ele gasta? 450 reais por mês para poder acabar com a saúde. Porra, não é? Abre os olhos, abre a mente. Aí você coloca 10 reais aqui, que vai investir na vida de um adolescente, que não vai gastar 450 com cigarro, nem R$1.000 com crack, nem com cocaína, porque você não investiu na terra, você investiu no céu. E quando você investe no céu, Deus aprova. Aleluia! Concorda comigo, Jéssica? Concorda comigo, Jéssica? Concorda comigo, capitão? Olha, foi por isso. Ele sabe o que é adolescente que dá trabalho na rua, sim ou não? Ele sabe, irmão. Ele sabe o que eu estou falando aqui. Olha para mim aqui, irmão! Eu estava lá, fui pregar na boca do mar. Na boca da onça. Cheguei lá, e falou, pastor, o senhor não vai embora se o senhor não pregar aqui. Falei, então marca para dormir. Estou querendo descansar, vocês não deixam, eu vou pagar. Quando eu cheguei lá, qual é a história que eu ouvi? A história que eu ouvi lá nos bastidores foi aquela mesma que eu já contei para vocês aqui várias vezes. Do pastor Jorge, que está lá em Campo dos Goitacazes hoje, pastor da AD Vinho Novo. Pastor. Quem era Jorge? Um dos maiores traficantes do bairro chamado Vargem Grande. Escute bem aqui, irmão. Ele pegava a maconha para enrolar, e a maconha que ele enrolava ficava igual o cigarro da Souza Cruz. Nem o cigarro da Souza Cruz garava na mesma maneira que ele tinha que poder enrolar a maconha. Olha para mim aqui, irmão. Está me gravando, meu filho? Está me gravando? Cuidado, está dando processo. Mas o Robertão está aí. Estou de pé ainda. Vamos lá, irmão! Vamos lá! Aí o menino estava contando lá a mesma história que eu conto aqui de quando ele se converteu. Ele estava lá no alto do morro, junto com o Marcos, que era vigiar da igreja. E o Marcos com o cigarro na maconha na mão, dizendo assim: quando eu estava na igreja, cantei no grupo das crianças, adolescentes, mocidade, eu não precisava dessa fumaça aqui para poder me alegrar. Porque a gente entrava na igreja e sentia uma paz, não precisava disso aqui. E o Jorge fumando e ouvindo ele. Quando foi no outro dia, bem cedo, o Jorge vai na casa dele, bate na porta, 6 horas da manhã. O que você vai fazer aqui 6 horas? Vamos voltar para o mesmo lugar lá.
Eu estou com uma outra bola de maconha aqui, nós vamos fumar toda ela. Você vai falar as mesmas palavras que você falou antes, porque aquilo está queimando dentro do teu coração. Subiram para o mesmo lugar, acenderam o cigarro de maconha, fumaram. Ele contou a mesma história. Quando eu estava na igreja, eu não precisava desse cigarro, eu não precisava dessa maconha. Terminou e perguntou: aonde é a igreja? Ele disse: a igreja é ali, na moqueca, ao lado do Porto Shell. Que hora tem culto lá? Às 19 horas. Ele foi para lá, aceitou Jesus. O Marco voltou para Jesus. O que ele é hoje? Pastor da Rio Novo, na cidade de Campo dos Goitacás. Aleluia! Você pode adorar o nome de Jesus, hein? Queridos, aonde que ele aceitou Jesus? Pergunta para mim, pastor. Olha, pastor. Aonde que ele aceitou? Lá na casa de Deus, irmão. Caralho, só terminar, irmão. É na casa que você dizima. É na casa que você oferta. É na casa que você vem e o pecador entra aqui dentro. Quando ele chega aqui dentro, ele vai descobrir que esse lugar aqui é melhor do que o lugar que ele está lá fora. Querido, deixa eu melhorar essa mensagem aqui. Você está agora exatamente 10:10. Você está agora no melhor lugar do mundo. Alguém plantou, o céu aprovou e você está sentado aqui nesta manhã dando glória para Jesus do Nazaré. Pode dar glória para Jesus. Escute, querido. Deixa eu terminar. Aí é que vem aquela mensagem que as pessoas pregam, que usam um versículo sem saber da história. Por que o povo desanimou? Por que o povo não queria ofertar? Aí levanta Ageu e diz aquela palavra que é muito pregada em nosso meio: a glória! Olha para mim aqui, irmão. Olha que Ageu veio para o povo aqui, desmotivado, pensando que o templo que ia ser reconstruído não ia ser igual ao primeiro, não se comparava ao primeiro. Ageu levanta e diz: olha, fique tranquilo, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Você pode levantar a mão e adorar o nome de Jesus esta manhã. Escute bem, irmão. É lógico que a segunda casa não ia se comparar ao tamanho, não ia se comparar à beleza, não ia se comparar à estética. Tem gente que fica preocupado com a estética. Não ia se comparar à estética. Sabe por quê, irmão? Estética, casa bonita, ar-condicionado, sem glória, não adianta nada. O que te atrai ao templo é a glória. O que faz você ofertar é a glória. O que faz você contribuir é a glória. E a glória de Deus está aqui na manhã deste dia. Essa lição é muito forte. Pena que não dá. Essas igrejas aqui tem uma história. Essa igreja aqui, ela congregou em salões. Sim ou não, senhor? Salões. Mudava para aqui, mudava para ali. Eu digo para o pastor, parece que morava em cima, e a igreja é embaixo. Que dificuldade, hein? Morar em cima da igreja. Morar fora já não é fácil. Você mora em cima da igreja. É a história da Madureira. Aí depois não tinha condições, aperto, pagando aluguel, compraram esse terreno aqui e fizeram aqui uma igrejinha de bambu. Quem congregou na igreja de bambu que levanta a mão, deixa eu ver? Euseli, Silvanei. Olha lá. Pastor Jaime. Segundo o que eu ouço de relatos deles, porque eu não estava aqui, mas eu ouço relatos, os cultos eram cultos fervorosos.
Presença de Deus, Jesus salvando, batizando com o Espírito Santo. Por quê, irmão? Porque Deus não está preocupado com a estética. Deus está preocupado com a glória. Você entendeu isso, irmão? Deus não está preocupado com a estética. Deus está preocupado com a glória. Estética sem glória é uma casa deserta. E eu não quero uma casa deserta. Nós precisamos de uma casa cheia da presença do Espírito Santo. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Aí quando eu cheguei para a Divina, eu vi uma historinha que os irmãos contavam aqui. Os irmãos foram chamados de Igreja do Galinheiro. Sim ou não? Como é que o povo é ruim, irmão? Como é que o povo é ruim? Olha, escute bem aqui. E não eram os incrédulos que falavam isso, não. Eu descobri que eram as crentes aqui das outras igrejas que falavam isso. Os maiores inimigos nossos, gente, não é quem está lá fora, é quem está dentro. Vai falar? Chamava de Breinha. Aí, chamava de Breinha. Esse pedacinho eu peguei aqui. Nós vamos para onde hoje? Vamos lá para Breinha. Lá em cima, o galinheiro. A hora que eu cheguei aqui, eu falei, o que? Breinha? Eu falei, vamos mudar o cântico, não. A partir de hoje não é Breinha. Isso aqui continua sendo a Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. É Deus, aleluia! É a nossa história. Mas quem chamava, quem criticava, quem desmotivava, quem falava que era galinheiro, quem falava que era Breinha, era os crentes, irmão. Era os crentes que faziam isso. É muito duro falar isso aí. Mas escute bem, queridos. Só que o que foi feito dentro dos salões, e aqui eu termino e fecho. Vou até tirar o microfone. O que foi construído pelo pastor Álvaro dentro do salão. O que foi feito pelo pastor Jairo dentro do salão. E depois, o templo tabernáculo de Babu, o que foi construído por eles. Os céus aprovou, porque a igreja não acabou. A igreja está aqui da manhã desse dia e tem mais pessoas conosco aqui. Você acredita nisso? Então levante a sua mão bem forte e glorifica Jesus nessa noite. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aleluia! E agora, tem gente agora aí, irmão, que está tendo que morder a língua. Morde a língua agora, irmão. Teve um que chegou para mim assim: vocês estão construindo ali embaixo do chão? Estamos construindo. E não é de bambu, não, é de tijolo mesmo. Ó, passei assim, ó, estufei o peito e passei. Tem que morder a língua, irmão. Tem que morder a língua. Vai morder a língua. Sabe por quê, irmão? Porque essa obra aqui não é obra de homem, não. Esse trabalho aqui não é trabalho de pastor Álvaro, não. Não é trabalho de pastor Jairo, não. Não é trabalho de pastor Célio, não. Não é trabalho de pastor Roberto, não. Eu sou apenas um canal. Nós somos apenas os anjos. A obra, ela é de Deus. E eu profetizo, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Fica de pé e glorifica o nome de Jesus de Nazaré. Aleluias. Aleluias. Vire para o seu irmão e diga assim: a glória da segunda casa será maior que a primeira. Aleluias. 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 E você está trocando a casa de Deus? Mas o retrospecto aí agora. Você está trocando a casa por qualquer coisa? Deixa de vir ao culto por qualquer coisa? Ó, ao tema da lição de hoje: edificando a casa de Deus, unidos pelo cuidado. Deus abençoe a todos. Você está responsável por edificar a casa de Deus. Aí eu saio daqui agora, vou para casa, almoço, no almoço que Deus te deu, 19 horas tem culto. Aí eu fico dentro de casa.
vendo novela. Tem uns que dizem que o Flamengo joga, não vai na igreja mesmo, né? Não vai mesmo. Aí não adianta nem falar mais nada. Flamengo vai jogar, ele não vai no grupo. Aqui tinha um aqui, ele não está mais aqui não. O dia que o Flamengo ganhava, ele vinha de camisa vermelha. O dia que o Flamengo perdia, ele chegava rápido da gente. Azagado. O Flamengo perdeu. Merece o de vermelho hoje. Não merece. Está representando quem hoje? Sangue de Jesus, não merece. Sangue de Jesus, não merece. Aonde eu quero chegar, irmão? É que nós estamos trocando a casa de Deus por qualquer coisa. O outro falava que ia ficar em casa para ver as pedaladas do que mesmo não trabalhar. As pedaladas do Robinho. Não vou hoje não. Eu quero ver as pedaladas do Robinho. Não é melhor ver as pedaladas do Roberto, não? Pelo amor de Deus. Qual o significado do que eu tenho para nós? E o jogo de futebol, aquilo que passa. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Que hoje seja um dia de despertamento. Para que nós possamos, com cuidado, cuidarmos da casa de Deus. Você pode dizer amém? Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Receba esta palavra em nome do Senhor dos Exércitos na manhã deste dia. E vamos trabalhar, irmãos. Pastor, não sabe qual é a igreja. Escute bem aqui, se você não sabe, eu vou te informar. A igreja que mais cresce hoje em dia não é o Testemunho de Jeová, não é o Muçulmanos, não é o Batista Lagoinha. A igreja que mais cresce hoje em dia é os desigrejados. Dados já foram jogados na mídia. A igreja que mais está crescendo é os desigrejados. Depois da pandemia, eles disseram: nós não precisamos mais de tempo. Nós podemos ser crente dentro de casa. Aí eu te pergunto: se você se alistar no quartel, você precisa se apresentar lá. Senão você é dado como desertor. E aonde fica o Salmo 122? Alegrei-me quando me disseram: vamos aonde? Vamos aonde? Jesus disse: a minha casa será chamada casa de quê? A minha casa será chamada casa de quê? Como é que eu vou desprezar a casa de Deus? Então venha adorar a Deus, no nome do Senhor há de ser glorificado. Deus abençoe. Aplauda Jesus nessa manhã, porque ele é. Aleluia. Tem muita coisa que eu vou poder falar aqui, mas o tempo hoje não permite. É só uma pequena reflexão para poder direcionar a nossa mente, a edificar a casa. Tá? Casa de Deus. Vamos cantar a primeira estrofe do coro. Do hino de número 432, enquanto vamos fazer as ofertas. E já vamos entrar na parte da nossa Santa Ceia do Senhor. Glória seja dada ao Senhor dos Exércitos. Presbítero Juarez, venha aqui orar pelas ofertas e também por aqueles que vão dizimar nesta manhã. A paz do Senhor para a igreja. Oramos. Amado Deus e querido Pai Celestial, nós te louvamos, Senhor, nesta manhã, agradecemos pela vida dos teus filhos, Pai. Continua falando conosco de uma maneira gloriosa. Pai, estamos aqui porque o Senhor nos trouxe, o Senhor nos despertou para ouvir essa palavra de edificação, essa palavra que é alimento sólido para a nossa alma, Pai. Dá, Senhor, graça a cada um nesta manhã. Vai abençoando os seus filhos de uma maneira gloriosa, aqueles que vão contribuir para a tua obra, Pai. Estamos falando, Pai, aleluia, da obra do Senhor, da edificação do templo, e que cada dia possamos aprender mais de Ti e colocar em prática aquilo que o Senhor tem falado conosco de uma maneira gloriosa. Eu oro por cada vida neste momento, continuo abençoando a cada irmão, no precioso nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém e glória a Deus. Primeira estrofe
irmãos, do 432. Glória a Jesus. Minha vida seja assim, consagrada-te, Senhor, possa sempre promover, opera no teu amor e a minha alma. Primeira carta do apóstolo São Paulo, capítulo de número 11, versículos 23, 24, 25 e o 26. Glória a Jesus, o Nazareno. Glória a Deus. Glória a Jesus. Capítulo 11, versículos 23, 24, 25 e 26. Quem achou, diga assim: não deixa a casa de Deus. Não deixa a casa de Deus. Deixa não. Deixa ela deserta, não. Tá? Não deixa ela deserta, não. Tá? Cuidado com aquela televisão sua de 29 polegadas. Ela é muito boa. É muito boa. Alguns colocam no quarto, outros na sala. Tem gente colocando até no banheiro. Vai ficar melhor. Eu não perdi a sintonia. Ela é muito boa. Mas ela não pode atrapalhar você de ver aquela novela sua. Aquela novela. Vou dizer que é sua porque eu já me libertei disso. Entendeu? Antigamente eu não ficava sem assistir o Cavalo de Aço. O Cavalo de Aço passava 8 horas da noite. Era a hora do culto. Entendeu? Aí a minha mãe queria levar a gente para o culto. Lá não tinha televisão em casa, porque crente não podia ter televisão em casa. Mas tinha um televisinho. A gente ia para casa do televisinho para ver o Cavalo de Aço. 8 horas da noite, hora do culto. O culto sapecando lá e a gente agarrado no Cavalo de Aço. Eu preferi o Cavalo de Aço do que o culto. Graças a Deus que Jesus fez uma obra na minha vida, irmão. Estou montado agora no homem, agarrado com um homem chamado Jesus, do Cavalo de Aço, que ficou para trás. Está tudo hora do culto. Tá vendo? E hoje Satanás mudou a estratégia. Ele colocou 9 horas da noite, 9h30 começa a novela, né? Aí você participa de um culto muito bom aqui, chega dentro de casa, vai comer um lixo. Vai comer lixo. Vai comer lixo dentro de casa. 9h30. Culto lá, pá. Aí chegou em casa, lixo da Globo. Aí a Bíblia vai dizer assim: você não pode servir a dois senhores. Da mesma fonte não pode sair água doce e água salgada. Você não pode servir a mesa de Deus e a mesa dos demônios. Tudo que eu te pedi, você devia ter para adorar a Deus, irmão. Decida nesta manhã. A casa de Deus continua sendo o melhor lugar. Se você entendeu, levanta a mão e abre a boca para adorar. Eu ainda amo a casa de Deus, irmão. Cuidado com a novela, irmão. Está passando uma novela agora aí, eu não estou assistindo não. Mas eu vejo um reflexo. Chamada Vale Tudo. Meu Deus do céu. Nosso forte, irmão.
Vale tudo. Se vale tudo, deve ser valer o quê? Deve valer sexo, prostituição, divisão de marido, acabar com o casamento, vale tudo ou não, dona Vera? Vale tudo. Que é isso? Que tema, irmão? Que tema é esse? Cuidado com isso, irmão. Tá? Cuidado com isso. Deus abençoe a todos. É a lição de hoje. É primeiro que o tempo não dá para poder falar tudo. Tá? Glória a Jesus. Versículo 23, quem achou diz amém? Amém. Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei do Senhor Jesus na noite que foi traído. Repita comigo, tomou o pão. Quero dar um resto para tu e disse: tomai e comer, isto é meu corpo que é partido por vós, fazer isto. Repita comigo em memória de mim. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazer isto todas as vezes que beberem em memória de mim. Todos agora. Porque todas as vezes que comerem deste pão e beberem deste cálice, anunciais a morte do Senhor. A morte do Senhor. Glória a Jesus. Estenda a tua mão para cá e repita comigo: Senhor Jesus. À mesa está o pão. Simbolicamente agora, vamos participar pela fé, gera vida, saúde, poder e graça. Nós oramos no nome de Jesus. Nós oramos no nome de Jesus. Muito bem. Glória a Jesus. Digam de honra, digam de glória. Poder assentar, irmãos, e participe com alegria nesta manhã e singeleza no seu coração. Tá? Participe com alegria. Glória a Deus. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Celestial maná, e graça a Deus te dá, em faminto por alma, mas
para cá e repita comigo agora assim: Senhor Jesus, à mesa está o suco da uva, que vai representar o teu sangue neste momento. Oramos e abençoamos no nome poderoso de Jesus. Glória a Deus. Eita, axé. Se você for dando glória, fica melhor, tá? Se você for dando glória, fica melhor. Merece? Segura ali. Ó, gente, glória a Jesus. Estou sentindo Deus aqui nesta manhã. Quem está sentindo Deus aqui nesta manhã? Estou sentindo Deus aqui nesta manhã. Eu estou sentindo Deus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Aleluia. Mantenha-se de pé. Glória a Deus. Glória a Jesus. Se você for dando glória, Jesus vai te curar. Eu vou profetizar de novo. Se você for dando glória, Jesus vai te curar. Jesus vai te curar. Jesus vai te curar. Ela manda blá. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o soberano nome de Jesus. Cristo já nos preparou, uma já nos comprou. Nos obriga a cear. Celestial maná, que de graça Deus te dá, vem fazer tua alma saciar. Esperar o resto chama, semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto, é a nova aliança do meu sangue. Fazer isto todas as vezes. Repita comigo: em memória de mim. Escute bem aqui, irmão. Eu sei que hoje é dia das mães. Muitos filhos, filhas devem estar aqui hoje, já que a data é comemorativa, com o coração apertado, como eu. Tranquilizo porque minha mãe está no paraíso. Sei que ela partiu com Jesus. Mas a lacuna fica, o sentimento de tristeza. Isso aí é inevitável. O pecado trouxe essas consequências para nós. Não é mesmo? Então, o sentimento é aquele sentimento ruim, fica meio pesado. Agora, imagine vocês, quando aquelas mulheres chegaram até no sepulcro, encontraram um anjo assentado sobre a pedra e perguntando para elas: a quem buscais? E elas disseram: Jesus o Nazareno. E o anjo disse: ele não está aqui, ele ressuscitou. Essa é a esperança da igreja. Mamãe partiu com Jesus, papai partiu com Jesus. Tranquiliza, meu irmão. O suar da trombeta vai soar a qualquer momento, os mortos vão ressuscitar e nós vamos encontrar com eles lá na glória. Quem tem essa expectativa, levanta a sua mão e glorifica Jesus. Poder assentar, irmão, e participe com alegria na manhã deste dia. Salta o coração, irmão. Abra o coração para Cristo Jesus na manhã desse dia, para a glória do santo e bendito e poderoso nome daquele que é
tudo pode. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz encheu.
Mandorana Séria Balará. Um minuto você adora, Deus. Deus Santo, aleluia. É pouco, tá? Não é pouco quando Jesus está fazendo aqui nessa manhã. Você está valorizando o valor de estar dentro da casa dele. Agora é o Senhor, agora. Levanta a sua mão de uma fé com alto e adora Jesus nessa manhã. Você vai dentro da casa dele. Agora é o momento de você adorar. Um minuto, vai! Eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando estendeu a sua mão para mim. Eu era pobre, perdido, sem Deus, mas estava sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão para mim. Eu estava lá naquele salão, congregando com o pastor Alvo, congregando com o pastor Jairo, congregando com o pastor Sérgio, mas não tinha nada. Quando ele estendeu a sua mão para mim. Deus abençoe a todos, amados. Nesta oportunidade que o Senhor nos proporciona, vamos agradecer a Deus por esse momento, tá? Esse momento que você teve de participar no Dia das Mães. A você não deixou de vir na Santa Ceia do Senhor. Você disse primeiro a ceia do Senhor, na sequência continua seguindo a minha mamãe. Está conosco nesta manhã a minha sogra, levanta a mão aí, está lá atrás, né? E a Corígio Marina, tá? A igreja conhece, levanta a mão e diga: seja bem-vindo, em nome de Jesus. É a minha sogra, tá, irmão? Tá? Tenho comunhão com ela, graças a Deus. Vamos orar agradecendo a Deus por esse momento. Depois vamos fazer uma homenagem a todas as mães, bem forte, tá? Se todo mundo tomar um lugar, ninguém sabe, não temos horário, não. 10h30. E tem gente que chegou aqui depois de 8h30. Eu estou sendo fiel com você. E você é fiel porque eu quero ser arrebatado. Tá? Não quero ficar, não. Logo é 19 horas, tá, irmão? É 19 horas. Dá para cada uma lá e come, não esquece do culto, não. Cuidado, você vai dormir. Cabeça da casa de Deus. Eu botei o peito e começa. Cuidado com isso aí. Cuidado com isso aí. Tá? 19 horas. Não pode ouvir, Wilson? Ou você vai me convidar para comer aquela galinha de novo? Hein? Olha eu entrando naquele vídeo. Vou falar aqui. Aquele dia foi 3 vezes. Se for hoje, vai lá, porque o vaso está meio. Maravilha, mano. De tarde. Vamos beber lá na casa do velho. De tarde. Um friozinho entrando. Uma galinha com arroz feita no fogão a lenha. E o Roberto vai voltar de casa de mão vazia, não tem isso? Posso ter as mãos vazias, com Jesus tem que comprar. Vamos orar, amados. Querido Deus e eterno Pai, obrigado por esse momento de santa ceia que a igreja fez diante de Ti. Que esse momento continue até o dia do arrebatamento da igreja. Pai, da saúde emocional, sentimental, psicológica, física, para a casa do Teu filho continuar na caminhada. Nós oramos no nome de Jesus e a igreja diz amém. Pode tomar um lugar do diabo para a gente fazer aqui agora uma